Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Projeto do vereador Célio Luparelli cria programa de testagem do coronavírus para as escolas do município. Todas as pessoas devem ter a sua temperatura verificada, aferida. Agora, no momento em que se nota alguma alteração da temperatura ou sintomatologia que dê como suspeita a questão da Covid-19, aí a pessoa será submetida à sorologia. Especialista da COP alerta que a estrutura da ciclovia Tim Maia precisa de reparos. O que nos saltou aos olhos, o que nos foi trazido pela assessoria de imprensa da COP, e posteriormente muitas imagens lá do local, é que realmente tem uma viga que está apoiada na pontinha, num calço, assim, muito na pontinha ali, e isso indica algum risco. Orquestra Sinfônica Brasileira completa 80 anos. Não saia daí, a gente volta já. Você tem criança de 1 ano e 6 meses a 3 anos em casa? Então este vídeo é para você. Ministério da Saúde apresenta Tem Criança em Casa, tem aprendizado também. Confira as atividades que você pode fazer em casa para despertar a curiosidade e ajudar no aprendizado e desenvolvimento do seu pequeno. Com 1 ano e meio, uma interação legal pode ser a escolha da roupa. Ao invés de decidir pela criança, convide ela a escolher junto. Se ela conseguir, deixe que ela vista a roupa sozinha. Bermuda, calça e saia são as peças mais fáceis para começar, sem pressionar ou repreender a criança. Outra atividade que pode ser divertida é o desfraude. Comece incentivando o uso do pinico ou do vaso sanitário. Nessa idade, a criança também já consegue encaixar peças e empilhar. Fazer uma torre bem alta pode ser uma ótima brincadeira. Para os pequenos que são criativos, criar personagens ou nomear objetos e criar uma história juntos pode ser muito legal. Já para aqueles muito agitados, jogar bola, brincar de pique-pega ou corrida pode ser a solução para extravasar. Já com 2 anos, é indicado continuar incentivando a independência da criança e elogiando suas conquistas para criar o hábito. Se o desfraude deu certo, elogie sempre que a criança fizer suas necessidades sozinha. Se ainda não foi completo, continue incentivando para ela conseguir. Experimente cantar músicas simples para que a criança grave e consiga cantar para você. Um jeito muito bom de ativar a memória das crianças é ensinar a responder perguntas simples que ela saiba a resposta. Como, quem é que mia e quem é que late? Se ajudar, mostre as figuras e faça as perguntas juntos. Nessa idade, a brincadeira pode ficar ainda mais rica se você convidar a criança a desenhar objetos, como a casa onde ela mora, o sol, um quadrado, a mamãe e o papai. Você também pode contar histórias e pedir para que seu filho fale o nome dos personagens que está vendo. Confira as atividades para a faixa etária do seu filho e convide todos de casa para realizarem essas atividades juntos. Elas ajudam no aprendizado da criança e criam momentos de afeto e diversão em família. A gente começa essa edição do Câmara Rio Notícias falando sobre um projeto de lei do vereador professor Célio Luparelli, relacionado ao combate da pandemia do coronavírus. O projeto, aprovado em segunda discussão, cria um programa para testagem regular e a medida de temperatura diária de alunos e professores da rede pública de ensino. O repórter Renato Chapô conversou com o parlamentar. Vereador, muito obrigado pela sua participação aqui na Rio TV Câmara. O seu projeto fala em testes regulares. O que significa isso? Qual vai ser a frequência desses testes nas escolas? Na verdade, eu que agradeço a oportunidade dada pela TV Câmara e quero esclarecer que esse PL 1830, que foi aprovado na Câmara com uma maioria muito expressiva de votos e que vai a sanção até o dia, ou sanção ou veto do prefeito, a gente espera a sanção até o prazo do dia 28 desse mês agora, ele tem por objetivo fazer a prevenção e o controle da pandemia, né, da Covid-19. E a periodicidade dele, sendo bem objetiva na sua pergunta, ela é diária no que tange à verificação da temperatura corpórea. Agora, a questão da sorologia, que é um pouco mais sofisticada, seria feita conforme a necessidade, conforme se verificasse uma temperatura elevada ou sintomas, né, que levasse à necessidade dessa pesquisa. Mas o que mais se chama atenção é a questão
da verificação da temperatura, que pode ser diariamente, não há grandes problemas. Então, na verdade, os testes eles não vão ser obrigatórios em todo mundo que estiver retornando para a escola. As pessoas vão fazer caso elas manifestem algum sintoma, é isso? Então, a verdade é a seguinte, em relação à temperatura corpórea, é diário e obrigatório, não só para alunos, como para profissionais de educação, sejam regentes ou não, e pais de aluno e visitantes, em geral, que cheguem à escola. Todo mundo, todas as pessoas devem ter a sua temperatura verificada, aferida. Agora, no momento em que se nota alguma alteração da temperatura ou sintomatologia que dê como suspeita a questão da Covid-19, aí a pessoa será submetida à sorologia. Agora, como é que se vai resolver um problema que o país, aliás, o planeta inteiro enfrenta para se fazer teste de Covid, porque falta insumo, muitos dizem que é caro, e como é que a prefeitura, que já tem um déficit de caixa, pode implementar esse seu projeto? Exatamente por isso nós somos contrários ao retorno às aulas, porque se nós não temos como garantir a saúde e a vida, portanto, de todos aqueles que vivem na comunidade escolar, não é lícito se colocar um grupo de pessoas, né, crianças, adolescentes e adultos, em risco não só de contrair o problema, como também de portar para as suas famílias esse mesmo problema que é a pandemia. Então, nós somos defensores, tanto que já entramos com 3 representações no Ministério Público, alegando que a Prefeitura só pode tomar essa iniciativa de retorno às aulas, à atividade normal das escolas, depois que as autoridades de saúde derem realmente a total aprovação. E, para isso, evidentemente, passa pela testagem. Então, se não há condição, se a Prefeitura não tem condição de fazer esses testes simples, ela não pode colocar a comunidade escolar em risco, a sua saúde, como eu disse, evidentemente, como consequência, o óbito, né? O Câmara Rio Notícias exibiu na edição de terça-feira uma matéria mostrando uma denúncia feita por um grupo de ativistas de São Conrado, relacionadas à estrutura da ciclovia Tim Maia. A Prefeitura diz que não há risco de um novo desabamento. No entanto, a repórter Ingrid Bart conversou com Eduardo Batista, professor da COP, UFRJ, que mostrou preocupação com o possível acidente. Professor, muito obrigada pela participação. A Prefeitura divulgou uma nota que afirma que vistorias semanais estão sendo feitas e que não existe nenhum risco estrutural em nenhum ponto da ciclovia. Afinal, professor, existe ou não a possibilidade de um novo desabamento da estrutura? Olha, a nota que eu não conhecia é ótima, né? Que eles estão fazendo vistoria, né? Estão acompanhando aquilo lá, é uma situação que já houve vários acidentes e estão acompanhando. O que nos saltou aos olhos, o que nos foi trazido pela assessoria de imprensa da COP, e posteriormente muitas imagens lá do local, é que realmente tem uma viga que está apoiada na pontinha, num calço, assim, muito na pontinha ali, e isso indica algum risco, né? É lógico, se ela ficar paradinha ali, não se movimentar, fica no local. Eu não conheço o histórico anterior, por que ela está tão mal posicionada, se foi uma ocorrência durante a execução e a construção e a montagem, e ela ficou naquela posição muito na ponta, já uma parte da viga, do apoio da viga já está fora do pilar. Se eles atestam que aquilo está muito seguro, a responsabilidade é deles, né? Então, eu acho que seria adequado, como a partir das observações que a gente fez, assim, não no local, né? Uma condição de ir no local, e seria bom interditar ali embaixo. Já houve outros acidentes, até por uma questão de preocupação do usuário, que nem sempre compreende bem, né? Fica muito preocupado com aquela região, já houve acidentes graves ali. Então, eu espero que eles façam logo a recuperação da ciclovia e tudo fique bem. Eduardo, mesmo com todo esse risco, as pessoas fazem vista grossa e continuam a usar a ciclovia de forma irregular. Não é isso? A culpa não é do usuário, né? Ela é muito acessível, muito fácil de acessar, está interditada, né, por vários riscos, vendo lá você vê que há vários problemas, lugares onde ela está cortada, não tem nem continuidade, porque desabou, então não é para usar. Agora, é muito extensa, muito longa, né? E as pessoas passam por ali e se usam. Você só impede isso se puser
um fiscal a cada 200 metros, que é impossível, né? Agora, onde há algum risco maior, é a responsabilidade do gestor daquilo impedir realmente as pessoas de usarem ou andarem por baixo de regiões que apresentam situações aparentemente críticas, né? Perigosas, como aquela que foi mostrada nas reportagens, né? Com aquelas imagens. Você acredita que existe um erro de concepção na ciclovia, Eduardo? Eu não sei. Eu não sei dizer porque eu sou engenheiro de estruturas e tem a concepção inicial de um empreendimento desse, depois você tem um projeto, mais de um, até você chegar a um projeto final, depois tem a parte executiva. Em todas essas etapas pode haver algum tipo de opção que não é ideal, não é bem escolhida, né? Então eu não tenho como criticar porque eu não vi os projetos originais. Aquilo não é simples de fazer, porque é todo irregular, sinuoso, a questão das fundações na encosta e tal. De uma maneira geral, pelo que eu vi com meus olhos andando de bicicleta por lá há muito tempo atrás, por exemplo, aqueles gradis de proteção, né? Tudo em aço pintado ali, estava na clara que aquilo ia degradar por corrosão. Me parece até numa notícia de jornal que iriam trocar aquilo tudo, né? Mas houve problemas graves, né, com desabamentos de mais de um espaço daquele lá, né? Tem que ser recuperado com boa engenharia. Dá para fazer, né? E você vai ver no próximo bloco, Orquestra Sinfônica Brasileira completa 80 anos. A Rio TV Câmara está de mudança. Nosso canal aberto entrará na sintonia 10.3 a partir do dia 29 de agosto, como estabelecido pelo Ministério das Comunicações. Você que nos assiste no canal 15.3, a partir do dia 29, basta sintonizar o canal 10.3. Assim, você pode seguir acompanhando nossa programação 24 horas com tudo sobre o Legislativo Carioca e a cidade. E siga nossas redes sociais. O turismo foi um dos setores mais prejudicados com a pandemia do coronavírus, mas o cenário pode estar mudando. No último sábado, os pontos turísticos voltaram a funcionar. O Copacabana Palace, um ícone na cidade, reabriu. A repórter Luciana Cabizieri conversou com um representante do setor hoteleiro. Com a retomada do funcionamento dos pontos turísticos da cidade, o setor aposta em oferecer descontos para os cariocas que visitarem esses locais e estimular o turismo interno. O mês de agosto apresentou uma leve melhora para o setor hoteleiro. Sobre esse assunto eu converso com José Domingo Buzon, vice-presidente da Associação de Hotéis do Rio. Eu acho que foi um momento importante que para a gente voltar para o turismo, voltar à cidade à normalidade, a gente contar com a reabertura dos pontos turísticos, que eles são muito importantes para o setor, né? Quer dizer, é uma quantidade de empregos importante que reflete diretamente nos hotéis, no transporte, nos táxis. Quer dizer, a cidade de Janeiro, na economia da cidade, o turismo é muito importante. Os locais tiveram que se adaptar às novas regras, por exemplo, da vigilância sanitária, das medidas de segurança que foram instaladas aí pela prefeitura. Como foi isso? A grande parte da adaptação dos pontos turísticos é a limitação de pessoas, né? Aglomerações, quer dizer, o afastamento, quer dizer, permitindo que famílias fiquem juntas, mas pessoas que não são da família têm que ter aquele afastamento. Quer dizer, o volume de pessoas é bem reduzido, mais ou menos 1/3 das pessoas que estão previstas simultaneamente, né? Quer dizer, mas eu acho que isso, ao longo dos meses, do tempo, né, isso vai se ajustando, se adaptando bem. Eu acredito que em alguns meses isso já vai passar de uma normalidade, e as pessoas se acostumarão a essa parte de afastamento, usando máscara o tempo todo. Isso eu acho que vai se tornar normal e a vida vai continuar. Qual o simbolismo do retorno das atividades Copacabana Palace para o setor hoteleiro? Copacabana Palace é um dos maiores ícones da cidade, quer dizer, quase em si é o Rio de Janeiro conhecido pelo Copacabana Palace. Ele voltar a funcionar normal, poder receber clientes, eu acho que é um grande alívio para todos nós, quer dizer, um momento de esperança, de alegria, que a cidade volta paulatinamente à normalidade, à vida normal. Nós temos que continuar em frente. As pessoas precisam trabalhar, precisam de renda, e o Copacabana Palace é um dos nossos itens mais importantes. Ele funcionar é fundamental. Quantos pontos turísticos já retomaram aí suas atividades nesse momento?
praticamente todos, a Roda Gigante, o Corcovado, o Pão de Açúcar, o Museu do Amanhã, agora essa semana ele deve voltar também. Quer dizer, tudo isso deve... a vida está voltando ao normal, nós precisamos voltar ao normal, um novo normal, com mais segurança, com mais afastamento, com novos protocolos de higiene, mas a vida está voltando ao normal. E eu acho que isso, em breve, nós estaremos se sentindo habituados com esse novo normal nosso. Agora, como estimular as famílias a visitarem esses pontos turísticos? Nós ainda estamos vivendo uma pandemia. Um programa que nós estamos fazendo no setor hoteleiro é estimulando que os moradores do Rio de Janeiro, com a apresentação de uma conta de luz, gás, eles têm um desconto significativo. E as pessoas que moram no estado também têm um desconto. Quer dizer, como hoje o transporte de avião está um pouco limitado, nós estamos incentivando que as pessoas venham de carro para o Rio de Janeiro e possam hospedar nos hotéis. Quer dizer, um raio mais ou menos de 500 quilômetros, que eu acho que é uma coisa bastante razoável. As pessoas podem vir numa sexta, numa quinta-feira e ir embora no domingo. E aproveitar esse momento que os hotéis que estão retomando estão com tarifas muito interessantes, muito atrativas. E pode ser um passeio muito bom vir passar o final de semana no Rio de Janeiro, ainda mais tem feito dias lindíssimos. Quer dizer, é uma época muito interessante para o Rio de Janeiro, quer dizer, que normalmente a gente não comenta, que é a parte do inverno, que tem feito dias belíssimos. As pessoas podem vir ao Rio de Janeiro de carro, passear, que o momento está muito propício. O Metrorio retomou o atendimento do posto de gratuidades. O atendimento dará prioridade a pessoas com deficiência ou portadoras de doenças crônicas, que já tenham vale social. Para evitar aglomeração, serão distribuídas senhas. Mais importante, não serão emitidos cartões para idosos que só precisam apresentar o documento com foto nas estações. Já os estudantes serão atendidos assim que ficar estabelecido o retorno das aulas. O posto fica na Estação Central e vai funcionar de segunda a sexta, das 8 horas da manhã às 6 da tarde. A Orquestra Sinfônica Brasileira, principal do país, completa 80 anos e a data não vai passar em branco. A orquestra tem feito apresentações virtuais. Na tarde de um sábado de agosto de 1940, a Orquestra Sinfônica Brasileira se apresentou ao público pela primeira vez. Sob a regência do maestro húngaro Eugen Zencar, o grupo interpretou obras de Weber, Nepomuceno, Wagner no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, dando início a uma história de pioneirismo e democratização do acesso à música clássica com projetos relevantes como os Concertos da Juventude e Aquários. Um dos conjuntos sinfônicos mais antigos da América Latina, a OSB foi a primeira orquestra do Hemisfério Sul a ter no currículo uma extensa turnê pela Europa e pelos Estados Unidos. Os artistas não veem a hora de voltar aos palcos, mas com o adiamento da reabertura de teatros, cinemas e casas de espetáculo no Rio de Janeiro, a temporada festiva de 2020 da Orquestra Sinfônica Brasileira precisou ser adaptada para o formato online. Na verdade, a gente nem imaginava como isso poderia acontecer. Não existe tecnologia hoje em dia que seja suficiente para fazer esse tipo de trabalho a partir de casa. Então, diferente de gravar um instrumento só ou gravar uma banda, né, um conjunto menor, quando é um conjunto maior, a gente tem uma quantidade imensa de volume musical, de notas, né, de nuances, e a gente precisou, meio que a gente desenvolveu uma metodologia nossa da OSB para que a gente conseguisse adaptar do ponto de vista técnico, e a gente, de fato, conseguiu, então, toda a temporada. Agora ela estreou na segunda-feira, né, no dia do aniversário da OSB, e ela vai até o final do ano nesse formato virtual. Nessa semana, que é a semana do aniversário, a gente tem um vídeo por dia. Eu chamo de vídeo, mas na verdade é o concerto virtual, né? A gente gravou esse concerto, a gente preparou em formato de concerto, então a gente tem um concerto diário, que é em formato de audiovisual, e depois a gente tem 16 semanas de programação até o final do ano, toda semana.
Os planos iniciais para a comemoração das 8 décadas de existência da OSB tinham destaque para a música brasileira e artistas nacionais, tendo a história da própria orquestra como um fio condutor da programação. Em função da pandemia de Covid-19, o projeto precisou ser alterado, mas sem perder o brilho. A OSB, que é a orquestra responsável pelo fomento à música brasileira, né, a música de concerto brasileira, a OSB lançou não só grandes instrumentistas, grandes intérpretes e também maestros, como também fomentou a criação, a produção de música brasileira. Então, a OSB lançou muitos compositores. E agora, na série clássica brasileira, a gente vai ter composições inéditas de alguns compositores contemporâneos incríveis. Então, a gente tem composições que foram escritas para a OSB para este momento do isolamento social, uma coisa única. Acho que só a OSB está fazendo alguma coisa assim no mundo. Então, a ideia da gente, o nosso pensamento é que a música não pode parar. Versátil como é, a OSB não poderia deixar de homenagear os 250 anos do compositor alemão Beethoven, que também são comemorados este ano. É um tema praticamente obrigatório para as orquestras no mundo todo, né? Beethoven é um dos marcos da história da música sinfônica. Beethoven faz parte da nossa programação. Beethoven também, e Beethoven não só do ponto de vista da sua própria obra, mas Beethoven também influenciou bastante a produção da música sinfônica brasileira. Então, a gente introduziu o tema Beethoven na temporada e tem um caráter especial, porque como a gente adaptou o repertório, a gente vai trabalhar um repertório em bastante formato de câmara, que não é um repertório que se costuma ser programado nas orquestras. Então, tem bastante novidade nessa temporada virtual. A OSB já realizou mais de 5.000 concertos e é reconhecida pelo pioneirismo de suas ações, tendo sido a primeira orquestra a realizar apresentações ao ar livre, projetos de formação de plateia e de responsabilidade social. Sobretudo essa missão de democratizar o acesso à cultura. Isso é marco da história da OSB, a OSB que tocou na Quinta da Boa Vista para 500.000 pessoas, a OSB que tocou na Praia de Copacabana, a OSB foi a primeira orquestra a fazer as turnês pelo Brasil. Então, a gente brinca que a OSB tem tradição de vanguarda, a OSB sempre está inventando alguma coisa, sempre está criando algum movimento novo. E se a gente analisar do ponto de vista de patrimônio, né, sob o ponto de vista da análise de cultura, a OSB é um patrimônio do nosso país e é um patrimônio da cidade do Rio de Janeiro. Tramita na Câmara Municipal do Rio de Janeiro um projeto que sugere o tombamento da Orquestra Sinfônica Brasileira como bem de natureza imaterial da cidade. O projeto de lei que está tramitando na Câmara dos Vereadores, o 126 de 2017, a gente, que é de relatoria do vereador Raimon, a gente aguarda ansiosamente pela votação do projeto. Eu acredito que tanto o Rio de Janeiro mereça conferir esse status à Orquestra Sinfônica Brasileira e a Orquestra Sinfônica Brasileira da mesma forma, porque a OSB está aqui para servir a sociedade. A OSB é atualmente composta por mais de 70 músicos brasileiros e estrangeiros. A agenda completa dos concertos em homenagem aos 80 anos está disponível no Instagram da orquestra, o @OSBrasileira. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigado pela companhia. Amanhã a gente se vê.